Você acorda às 5 da manhã. Não porque um alarme tocou. Não porque alguém te obrigou. Você acorda porque seu corpo simplesmente sabe. É hora. Você se levanta, veste o hakama, pega a espada de madeira e caminha até o dojo enquanto o mundo ainda dorme. Não há negociação interna. Não há só mais 5 minutos. Não há debate. Você simplesmente vai. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você fez algo assim? Quando foi a última vez que você cumpriu uma promessa consigo mesmo, sem precisar de motivação, sem precisar de um empurrão externo, sem precisar convencer a si mesmo de que hoje é o dia? A verdade que queima é esta. A maioria das pessoas vive negociando consigo mesma. Todo santo dia é uma batalha interna entre o que você sabe que deveria fazer e o que você realmente faz. E você perde essa batalha com tanta frequência que já nem percebe mais. Você normalizou a derrota interna. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi você? O problema nunca foi falta de força de vontade. Nunca foi preguiça. Nunca foi falta de disciplina. O problema foi que ninguém te ensinou o que disciplina realmente significa. Porque disciplina não é o que você pensa. Disciplina não é acordar cedo uma vez porque você está motivado. Disciplina não é fazer uma dieta radical por 3 semanas e depois desistir. Disciplina não é aquele momento heróico onde você se força a fazer algo que odeia. Disciplina é outra coisa, algo muito mais profundo, algo que os samurais do Japão feudal dominaram há mais de 400 anos e que pesquisadores da Universidade de Stanford acabaram de comprovar cientificamente. E antes de eu revelar exatamente o que é, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo e me contar nos comentários. Qual é a única coisa que você sabe que deveria fazer todos os dias, mas não faz? Apenas uma. Escreva aí embaixo, porque daqui a pouco você vai entender por que essa pergunta muda tudo. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1605. No interior do Japão, em uma pequena vila cercada por montanhas, vivia um jovem chamado Kenji. Kenji tinha 17 anos e um problema. Ele era fraco. Não fisicamente. Fisicamente, ele era forte o suficiente. O problema era interno. Kenji não conseguia terminar nada que começava. Ele começava a treinar com a espada e desistia na primeira semana. Começava a estudar caligrafia e abandonava no primeiro erro. Começava a meditar e sua mente vagava em 30 segundos. Ele era, nas palavras do próprio pai, um rio sem leito. Água correndo para todos os lados, sem direção, sem forma, sem poder. A família de Kenji era de comerciantes. Não eram samurais. Não tinham linhagem de guerreiros. Mas o pai de Kenji conhecia um homem. Um homem que havia sido samurai. Um homem que agora vivia sozinho em uma casa no topo da montanha, longe da vila, longe de tudo. Seu nome era Takeda Shingen. E ele aceitou treinar Kenji com uma condição. Eu não vou te ensinar a lutar. Vou te ensinar a obedecer. Kenji não entendeu, mas subiu a montanha. No primeiro dia, Takeda não deu a Kenji uma espada. Não ensinou golpes. Não falou sobre estratégia ou técnica. Ele entregou a Kenji um balde vazio e apontou para um poço a 100 metros de distância. Encha o balde. Traga até aqui. Despeje naquele barril. Volte ao poço. Repita. Kenji olhou para Takeda, esperando mais instruções. Não vieram. Só isso? Só isso. Por quanto tempo? Até eu te dizer para parar. Kenji encheu o balde. Carregou até o barril. Despejou. Voltou. Encheu de novo. Carregou. Despejou. Voltou. Encheu. Carregou. Despejou. Depois de 20 viagens, seus ombros ardiam. Depois de 50, suas mãos sangravam. Depois de 100, ele mal conseguia segurar o balde. Ele olhou para Takeda, que estava sentado em silêncio, observando. Mestre, posso parar? Você quer parar? Sim. Então pare. Kenji largou o balde. Sentou-se no chão.
Respirou fundo. Olhou para as próprias mãos ensanguentadas. Olhou para o barril, que estava apenas um terço cheio. Olhou para Takeda, que continuava sentado, imóvel, sem expressão. E então algo aconteceu dentro de Kenji. Não foi motivação, não foi raiva, não foi orgulho, foi algo diferente. Algo que ele nunca havia sentido antes. Ele se levantou, pegou o balde, voltou ao poço, encheu, carregou, despejou, voltou, encheu, carregou, despejou. Quando o barril finalmente transbordou, o sol já estava se pondo. Kenji havia feito 240 viagens. Suas mãos estavam destruídas, suas pernas tremiam. Ele mal conseguia ficar em pé. Takeda se levantou, caminhou até Kenji e disse apenas uma coisa. Amanhã, mesma hora. Kenji voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Durante 30 dias, ele encheu o barril. Todos os dias, sem exceção. Chuva, sol, dor, cansaço. Não importava. Ele enchia o barril. No 31º dia, Takeda não estava esperando no barril. Ele estava no dojo, segurando 2 espadas de madeira. Agora você está pronto para aprender. Kenji não entendeu. Mestre, eu não aprendi nada. Eu só carreguei água. Takeda sorriu pela primeira vez. Você aprendeu tudo. Você aprendeu a obedecer. Não a mim. A você mesmo. E então Takeda revelou o que ele chamava de o código do samurai invisível. Não era um código de combate. Era um código de mente. 3 princípios que todo samurai verdadeiro dominava antes de tocar em uma espada. 3 princípios que separavam guerreiros de homens comuns. O primeiro princípio, Jiko Shihai, domínio de si. Takeda explicou. Um samurai não luta contra inimigos externos antes de vencer o inimigo interno. E o inimigo interno não é medo, não é raiva. É a voz que negocia, a voz que diz amanhã, a voz que diz só dessa vez, a voz que transforma comandos em debates. Ele continuou. Quando você carregou água, você matou essa voz. Você não negociou, você não debateu, você simplesmente obedeceu. E ao obedecer, você provou para si mesmo que você é capaz de fazer o que decide fazer. Isso é Jiko Shihai. Isso é domínio de si. Pesquisadores da Universidade de Stanford, liderados pela neurocientista Kelly McGonigal, descobriram exatamente isso. Eles chamam de autocontrole como músculo. A descoberta é simples e brutal. Autocontrole não é algo que você tem ou não tem. É algo que você treina. E você treina fazendo coisas pequenas, repetidas, sem negociação. No estudo, participantes que praticaram pequenos atos de autocontrole diário, coisas tão simples quanto sentar-se com postura ereta ou usar a mão não dominante para escovar os dentes, apresentaram melhora significativa em todas as áreas de autocontrole em apenas 2 semanas. Não porque essas ações importavam, mas porque elas treinavam o músculo da obediência interna. Você não carrega água para encher um barril. Você carrega água para matar a voz que negocia. O segundo princípio, Ichigyozamai, ação única. Takeda ensinou Kenji. Um samurai nunca divide a mente. Quando ele segura a espada, ele é a espada. Quando ele caminha, ele é o caminhar. Quando ele come, ele é o comer. Mente dividida é mente fraca. Mente fraca é derrota garantida. Ele demonstrou. Pegou a espada de madeira e executou um corte vertical. Um movimento simples, mas a intensidade era absoluta. Não havia hesitação. Não havia pensamento. Não havia eu estou cortando. Havia apenas o corte. Isso é Ichigyozamai, ação única, mente única, presença total. E aqui está a verdade que queima. Você nunca está presente. Você está sempre dividido. Quando você treina, você pensa no trabalho. Quando você trabalha, você pensa na família. Quando você está com a família, você pensa no celular. Sua mente é um exército sem general. Cada soldado correndo para um lado diferente. Pesquisadores de Stanford, em parceria com a Universidade de Harvard,
Mediram o que eles chamam de mente errante em mais de 2.000 participantes. A descoberta foi chocante. As pessoas passam 47% do tempo acordadas, pensando em algo diferente do que estão fazendo. E quanto mais a mente vaga, menos felizes as pessoas são. Não é o que você faz que determina sua felicidade. É o quanto você está presente no que faz. Ichigyozamai não é meditação. É execução. É fazer uma coisa com mente inteira. É transformar a ação em ritual. É matar a divisão interna. O terceiro princípio, Shoshin. Mente de principiante. Takeda disse a Kenji: o maior perigo para um samurai não é o inimigo forte, é a própria maestria. Quando você domina algo, você para de prestar atenção. Você executa no automático, e no automático, você morre. Ele explicou. Shoshin significa mente de principiante. Significa abordar cada treino, cada duelo, cada movimento como se fosse a primeira vez. Sem arrogância, sem presunção, sem eu já sei, sempre curioso, sempre atento, sempre aprendendo. Kenji treinou com Takeda por 3 anos. Todos os dias, ele praticava os 3 princípios. Jiko Shihai. Obediência interna sem negociação. Ichigyozamai. Presença total na ação. Shoshin. Mente sempre nova. E então, no 3º ano, Takeda disse: você está pronto. Amanhã você vai lutar. Kenji ficou confuso. Lutar contra quem, mestre? Contra mim. No dia seguinte, Kenji e Takeda se encontraram no dojo ao amanhecer. Takeda entregou a Kenji uma espada de madeira, segurou a sua e atacou. O duelo durou exatamente 3 segundos. Takeda desarmou Kenji com um movimento tão rápido que Kenji nem viu. A espada de Kenji voou pelo ar e caiu a 3 metros de distância. Kenji estava no chão, olhando para cima, sem entender o que havia acontecido. Takeda estendeu a mão, ajudou Kenji a se levantar e disse: de novo. Eles lutaram de novo. 3 segundos, Kenji no chão. De novo, 3 segundos, chão, de novo. Isso continuou por 6 horas. Kenji perdeu 184 vezes consecutivas. Ele não acertou um único golpe, não bloqueou um único ataque, não durou mais de 5 segundos em nenhum duelo. Quando o sol começou a se pôr, Kenji estava destruído, não fisicamente. Fisicamente ele aguentaria mais, mas mentalmente ele estava quebrado. Ele olhou para Takeda e disse: mestre, eu não consigo. Eu treinei por 3 anos e não consigo te acertar uma vez. Eu sou fraco. Eu sempre fui. Takeda olhou para Kenji em silêncio. E então disse algo que mudou tudo. Você perdeu 184 vezes e levantou 184 vezes. Você acha que isso é fraqueza? Kenji não respondeu. Takeda continuou. Disciplina não é nunca cair. Disciplina é sempre levantar. Você não falhou hoje. Você provou que é um samurai. Porque um samurai não é definido pela vitória. É definido pela capacidade de continuar após a derrota. E então Takeda revelou o segredo final. Jiko Shihai te ensina a obedecer. Ichigyozamai te ensina a estar presente. Shoshin te ensina a nunca parar de aprender. Mas existe um 4º princípio que eu não te ensinei. Porque você só aprende esse princípio caindo. O nome dele é Fudoshin. Mente inabalável. Fudoshin não significa nunca sentir medo, nunca sentir dor, nunca sentir dúvida. Fudoshin significa sentir tudo isso e continuar. Significa que a ação não depende do sentimento. Significa que você levanta não porque quer, mas porque deve. Pesquisadores de Stanford, em um estudo publicado em 2019, analisaram o que separa pessoas que mantêm hábitos de pessoas que desistem. A descoberta foi clara. Não é motivação. Motivação é volátil. Motivação depende de como você se sente. O que separa quem continua de quem desiste é o que eles chamam de identidade baseada em ação. Pessoas que mantêm hábitos não se veem como pessoas tentando mudar.
Elas se veem como pessoas que fazem X. Não é, eu estou tentando ser disciplinado. É eu sou disciplinado. Não é eu estou tentando treinar. É eu sou alguém que treina. A mudança não é de comportamento, é de identidade. E identidade não muda com grandes gestos heróicos. Identidade muda com pequenas provas repetidas. Cada vez que você faz o que disse que faria, você prova para si mesmo quem você é. Cada vez que você levanta após cair, você forja a identidade de alguém inabalável. Kendi continuou treinando. Ele lutou contra Takeda todos os dias durante mais um ano. Ele perdeu todos os dias, mas ele levantou todos os dias. E então, no último dia do quarto ano, algo mudou. Takeda atacou. Kendi bloqueou. Não foi um bloqueio perfeito, não foi um bloqueio bonito, mas foi um bloqueio. O primeiro em 1460 duelos. Takeda parou. Olhou para Kendi e sorriu. Agora você é um samurai. Kendi não venceu Takeda naquele dia. Ele nunca venceu Takeda. Mas ele se tornou algo mais importante que um vencedor. Ele se tornou alguém que não desiste. Alguém que obedece a si mesmo. Alguém que está presente. Alguém que nunca para de aprender. Alguém inabalável. Agora, aqui está o que você precisa entender. Você não precisa de 4 anos. Você não precisa de 1000 duelos. Você não precisa carregar água por 30 dias. Você precisa de uma coisa. Uma coisa tão pequena que parece ridícula. Mas essa coisa vai mudar tudo. Aqui está o que você vai fazer. Escolha uma ação. Uma única ação. Algo tão microscópico que você não tem desculpa para não fazer. Não escolha ir à academia. Escolha fazer 5 flexões. Não escolha meditar por 20 minutos. Escolha sentar em silêncio por 2 minutos. Não escolha ler um livro por semana. Escolha ler uma página por dia. A ação precisa ser tão pequena que a voz que negocia não tenha argumento. Tão pequena que você pode fazer mesmo no pior dia. Tão pequena que parece irrelevante. E então você vai fazer essa ação todos os dias, por 14 dias. Sem exceção. Não importa como você se sente. Não importa o que acontece. Não importa se você está motivado ou não. Você simplesmente faz. Não é sobre a ação. É sobre a obediência. É sobre matar a voz que negocia. É sobre provar para você mesmo que você é capaz de fazer o que decide fazer. Isso é Jiko Shihai. Quando você faz essa ação, você faz apenas ela. Sem celular. Sem distração. Sem mente dividida. Se você escolheu 5 flexões, você faz 5 flexões com presença total. Você sente cada músculo. Você respira com intenção. Você está inteiro naquilo. Isso é Ichigyozamai. E todos os dias, você aborda essa ação como se fosse a primeira vez. Você não faz no automático. Você presta atenção. Você observa. Você aprende algo novo sobre o movimento, sobre você, sobre o processo. Isso é Shoshin. E quando você não quer fazer, quando você está cansado, quando você está desmotivado, quando a voz diz pula hoje, você faz mesmo assim. Não porque quer, porque deve, porque você é alguém que faz o que diz que vai fazer. Isso é Fudoshin. 14 dias. Uma ação microscópica. 4 princípios. Isso é tudo. Mas tem uma regra. Você não pode pular. Nem um dia. Porque não é sobre a ação. É sobre a identidade. Cada dia que você faz, você forja a identidade de alguém disciplinado. Cada dia que você pula, você reforça a identidade de alguém que negocia consigo mesmo. E aqui está o que vai acontecer. Nos primeiros 3 dias, vai parecer fácil. Você vai pensar isso é ridículo. É pequeno demais para importar. No 4º dia, você vai esquecer. Ou vai querer pular. E aí você vai fazer mesmo assim. E isso vai significar tudo. Entre o 7º e o 10º dia, algo vai mudar. Você vai perceber que não está mais se forçando. Você simplesmente faz. A ação se torna parte de quem você é. Você não é mais alguém tentando fazer 5 flexões. Você é alguém que faz 5 flexões.
No 14º dia, você vai olhar para trás e perceber. Você provou algo para si mesmo. Você provou que você é capaz de manter uma promessa consigo mesmo. E essa prova muda tudo. Porque agora você sabe. Você não acredita. Você sabe. E quando você sabe, você pode escalar. Você pode adicionar mais. Não porque você tem que. Porque você pode. Porque você é alguém que faz o que diz que vai fazer. Pesquisadores de Stanford chamam isso de efeito cascata de autoeficácia. Quando você prova para si mesmo que é capaz em uma área, essa crença se espalha para outras áreas. Você não muda apenas o hábito, você muda a identidade, e identidade mudada muda tudo. Agora, aqui está a parte mais importante. Você vai falhar. Em algum momento, você vai pular um dia, ou vai fazer de forma automática, sem presença, ou vai negociar consigo mesmo. E quando isso acontecer, você tem uma escolha. Você pode cair e ficar no chão, ou pode cair e levantar. Samurais não são definidos por nunca cair, são definidos por sempre levantar. Se você pular um dia, você não falhou. Você tropeçou. E tropeçar não é cair. Cair é desistir. Tropeçar é parte do caminho. Você reconhece, você aprende, você recomeça no dia seguinte. Sem drama, sem culpa, sem eu estraguei tudo. Você simplesmente volta. Isso é Fudoshin. Então aqui está o seu desafio. Escolha uma ação microscópica. Escreva ela nos comentários deste vídeo. Quando você escreve publicamente, você cria compromisso. Compromisso social é uma das forças mais poderosas para a mudança de comportamento. Pesquisadores de Stanford comprovaram: pessoas que declaram publicamente uma intenção têm 65% mais chance de cumprir. Escreva aí embaixo: eu vou à ação todos os dias por 14 dias, começando hoje. E então faça, não amanhã, hoje, agora, antes de dormir. A primeira repetição, a primeira prova. Eu vou voltar a este vídeo em 14 dias para ler os comentários e ver quem levantou, quem provou, quem se tornou. A escolha é sua, mas o tempo está passando. E todo dia que você adia é um dia a mais, reforçando a identidade de alguém que negocia consigo mesmo. Todo dia que você age é um dia a mais forjando a identidade de um samurai moderno. Você não precisa de uma montanha, não precisa de um mestre, não precisa de 4 anos. Você precisa de 14 dias e uma ação tão pequena que você não tem desculpa. O código é antigo. O código é comprovado. O código funciona. Jiko Shihai, Ichigyo Zamai, Shoshin, Fudoshin, domínio de si, ação única, mente de principiante, mente inabalável. Agora vá, escolha, escreva, comece, o caminho está aberto.